Live da manhã, hoje mais tarde do que nunca, mas estamos aqui. Hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente começou ontem. A gente estava falando sobre aprofundamento, as bases do método Agenda Escalável. A gente falou sobre o marketing de 3 etapas. Eu falei bastante para vocês sobre o chamar a atenção. E hoje a gente vai falar sobre aprofundamento. Vamos só dar uma pequena recapitulada aqui. A gente tem 3 etapas no marketing para a gente ter mais eficiência e fazer com que as pessoas comprem de você, que elas te deem mais atenção. E a primeira etapa, chamar atenção, geralmente feita no anúncio. Segunda etapa, merecer atenção, feita no seu feed. Ou o Davi gritando, pedindo alguma coisa para comer. E o terceiro, merecer atenção, que é o que o Davi está fazendo aqui, é merecer atenção. Segunda etapa, na verdade, né? E a terceira etapa, aprofundamento. O aprofundamento, ele é o quê? Ele é você trazer a pessoa para perto de você. Ele é fazer com que você, com que a pessoa entenda mais de você, crie mais afinidade, se aprofunde mais sobre o seu trabalho. Então vou trazer uma sacada aqui para vocês muito interessante. Bom dia, Dila. No aprofundamento que é feito nos stores, que é feito na continuação, no dia a dia, você não precisa necessariamente falar só do seu trabalho. O que você precisa de fato é que a pessoa gaste tempo com você. Esse é o principal fator que você precisa. Fazer com que a pessoa gaste tempo com você. Então, pode ser falando sobre qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa. Vamos supor, você está se maquiando e fazendo stories e falando sobre alguma sacada da vida. Vale? Vale. Você está cuidando do teu cabelo. Vale? Vale. Você está trazendo alguma questão, sei lá, uma receita de alguma coisa que você fez em casa. Vale? Também vale. Você precisa fazer com que o seu store seja interessante. Você precisa fazer com que o seu dia a dia seja interessante. Você tem que fazer com que as pessoas elas queiram continuar te acompanhando. É uma formação de amizade, digamos assim. Se você faz isso no seu dia a dia, o que acontece? Você tem mais e mais pessoas com um grau de confiança muito forte. Você tem mais e mais pessoas te acompanhando e te vendo. Lembra aquele negócio? Quem é visto é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. As pessoas vão estar lembrando de você que você está o tempo inteiro na vida delas. Você faz parte da vida delas. E aí que está um pulo do gato. Se você fica falando somente do seu serviço, a pessoa ela não vai ficar no longo prazo com você. Ela só vai ficar no longo prazo com você se o que ela está acompanhando lá é interessante, se você é uma influência para ela. Então, é legal que você traga outras questões. Ah, eu preciso ficar blogueirando, preciso ficar falando. Não necessariamente. Pode ser escrito, pode ser fotos. Vamos supor, você vai para um lugar bonito, você pode colocar uma sequência de fotos e escrever coisinhas pequenas em cada foto ou em uma delas. Às vezes dá contextos. Por exemplo, tem muita gente que faz assim e eu faço também. Eu não fico dando explicação sobre o que eu estou fazendo no store. As fotos, muitas vezes, elas falam por si só. Então, eu venho e dou um contexto. Olha, fomos para tal lugar, eu coloco alguma coisa. E aí eu vou trazendo as fotos e as fotos elas vão falando por si só. Não pode ser aleatório. Não pode ser uma coisa que você só vai colocando, do nada você está num lugar, outra hora você está no outro, outra hora você está no outro, e de repente, sei lá, tá um trabalho e não dá para entender nada. Não é isso. É você fazer com que as fotos se comuniquem. E aí as pessoas elas vão te acompanhando. Às vezes você pega e fala, olha, isso aqui é o meu café da manhã, né? Aí vai ter gente que vai vir no direct perguntar receita. Você vai lá e printa onde eles perguntaram a receita e fala, eu vou falar sobre ela amanhã, por exemplo. Aí as pessoas vão vir amanhã para ver essa receita. E eu tô falando de coisas bem superficiais, tá? Não tô falando para você ter um Instagram de culinária ou algo do tipo. Mas dá uma olhada no que você faz na sua vida cotidiana
e tenta trazer um pouco da sua essência para cá. Porque aí você vai fazer com que as pessoas se aprofundem em algo muito importante, que é em você, em te conhecer um pouco mais. Elas te conhecendo um pouco mais, elas vão criar confiança, elas vão criar amizade. Isso faz agendar, isso faz o negócio performar. Agora vamos falar sobre outro ponto aqui, sobre o próprio trabalho. O que você tem que trazer de aprofundamento sobre o seu trabalho? Você tem que fazer com que as pessoas, elas conheçam um pouco mais da sua técnica, elas conheçam um pouco mais do seu capricho, elas conheçam um pouco mais da sua visão sobre procedimento, sobre técnica, sobre produto. Aí o que você faz basicamente? Você vai anotar num caderno coisas que as pessoas precisam saber para valorizar aquilo que você faz. Quais são os principais tópicos? Faz esse exercício. Ela precisa saber que as mechas são de baixa manutenção. Ok, escreve lá, mechas de baixa manutenção. Ela precisa saber que dura muito tempo. Olhem lá que dura muito tempo. Ela precisa saber que fica natural e elegante. Escreve lá, natural e elegante. Ela precisa saber, sei lá, que de repente um loirão não é tão elegante. Ou que um alisamento tão liso não é elegante. Ou que uma micropigmentação marcada demais não é elegante. Sei lá. Estou falando da sua visão do mundo. Ou de repente você falar que o marcado é interessante. Depende do que você faz. De repente você falar que o alisamento espelhado é o melhor de todos. Vai de acordo com o que você faz. É a sua narrativa, é a sua história. Beleza? Aí você vai anotando isso. Vários tópicos aqui pertinentes. Vários tópicos interessantes. Não são tópicos sobre tempo de cicatrização, até sim. Mas sobre cuidados, sobre pós-procedimentos. Tem gente que vacila muito nisso. A pessoa fica mandando coisas que não tem nada a ver lá no store. Tipo... deixa eu pegar um exemplo aqui. Tem muita gente que me traz esse tipo de coisa. Como que a sobrancelha tem que estar no dia do procedimento, como que vai ficar. Tem coisas que não precisa. O que precisa é algo direcionado. É algo direcionado ao... Tá pedindo alguma coisa aí, Lara. Algo direcionado ao desejo, algo direcionado ao resultado final, algo direcionado ao que a pessoa vai ter de benefício, não de coisas que você pode falar depois para ela, entendeu? E aí você vai trazendo essas coisas pouco a pouco. Anota, faz a lista. Você fazendo essa lista, pouco a pouco você vai fazendo que nem um advogado. Você vai juntando provas. E juntando essas provas, você vai trazendo para as pessoas. Por exemplo, a mecha de baixa manutenção. O que é uma mecha de baixa manutenção? Por quê? Aí você vem trazendo o porquê. Por que é de baixa manutenção, quanto tempo demora, qual que é o benefício, qual que é a diferença de fazer mechas comum. E aí você vai trazendo essas questões. Trazendo essas questões, a pessoa ela vai começando a entender mais. Ela vai começando a conhecer mais sobre o que você faz. E aí ela vai gerando mais desejo. Ela vai quebrando objeções que tem na cabeça dela. No sentido de, eu achava que não ficava tão natural. Eu achava que não ia performar bem. Foi. E aí você vai trazendo, você vai fazendo esse alinhamento, juntando com sua imagem pessoal, as suas histórias pessoais, você vai começando a cada vez mais ter um nível de afinidade forte com as pessoas. Por exemplo, agora, eu tô fazendo a live, o Davi tá chorando ali, a Letícia tá vendo o que ele tem, se é questão, ele tá pedindo alguma coisa. Quando você ouve isso, é um ruído, de certa forma é um ruído. Só que ao mesmo tempo, você está se aprofundando mais comigo. Ele tem um filho, é uma vida comum, a coisa está acontecendo, a gente começou a live mais tarde, é a vida rolando. De certa forma é um aprofundamento que, por incrível que pareça, gera mais compreensão, gera mais entendimento. Conexão também. E aí, o que acontece? Você junta isso com o trabalho,
você faz com que as pessoas fiquem muito mais próximas. Você faz com que as pessoas rompam a barreira. Você faz com que você não seja uma profissional a mais na vida da pessoa. Porque o Instagram tá cheio de gente aqui falando sobre um monte de coisa, tá cheio de profissional falando sobre um monte de coisa. Só que tem certas características que tornam você única, que tornam você especial, que tornam você uma pessoa lembrada. E aí é uma coisa que eu sempre toco, sempre bato nesse assunto. Tem pessoas, isso eu já ouvi das próprias pessoas, que elas não se consideram tão boas de técnica, e às vezes elas não são mesmo, só que elas têm um monte de cliente, elas têm um monte de gente fiel, porque elas têm esse carisma, porque elas têm esse lado humano, um papo legal, uma conversa agradável, uma pessoa legal de estar junto, um ambiente confortável. E tudo isso você tem que ir trazendo para cá, para a rede social. Teve uma pessoa que me falou uma vez, mais de uma pessoa me falou isso. Quando é muito difícil eu trazer uma pessoa, eu não consigo trazer clientes novas, mas todo mundo que eu trago fideliza. Por isso que eu tenho uma agenda mais cheia, mas eu gostaria de trazer mais gente. Aí eu falei pra ela, sabe por que que as pessoas que não te conhecem não têm essa percepção e as que te conhecem têm? É porque quando ela chega no seu espaço, ela vê toda a experiência que você causa. Todos esses benefícios, toda essa sensação boa de ser atendida por você. Procedimento, qualidade, tudo mais. Só que a pessoa que não te conhece, que está só aqui no Instagram, ela não sabe de nada disso. E por ela não saber de nada disso, ela não agenda com você. Ela acha que você é mais uma. Então, basicamente, é você parar de olhar para visualização, quantidade de visualização de stories, você parar de ver para números e começar a fazer coisa de qualidade. O seu maior erro de todos é você ficar olhando para os números de visualização e falar, nossa, tá despencando. Esquece isso. Faz de conta que esse número não existe. Gera qualidade, gera stories de qualidade. E traz todos esses pontos que você anotou que a pessoa precisa saber sobre o seu procedimento. E aí tem mais um detalhe aqui, mais um tempero. Não se importe com repetição. Você vai repetir. Você vai contar a sua história 500 vezes. Você vai falar 500 vezes do porquê que as mechas são de baixa manutenção, porquê que os fios são fininhos. Você vai repetir isso muitas vezes, só que de forma aleatória. Cada hora você vai falar de uma coisa. E essa repetição, ela não é má, nem para quem te acompanha há um tempo, nem para quem vai começar a te acompanhar. Por quê? Porque para os assuntos entrarem na cabeça, eles precisam ser repetidos. Para uma piada ser engraçada, um bordão de um artista, ele precisa ser repetido. Às vezes a pessoa vai no show dele para ouvir aquela palavra, para ouvir aquela piada ou para ouvir aquela música. Eu já fui músico, né? Aliás, músico sempre nunca deixa de ser, mas faz um tempo que eu não toco. E tem uma coisa muito interessante, chega um certo momento que a gente se satura do nosso repertório, das músicas que a gente toca, das mesmas músicas, das nossas próprias músicas. Só que o público ele vai lá para ouvir aquela música. Então às vezes você acha que está repetitivo, mas não tem problema, repita. Essa repetição que vai fazer entrar na mente das pessoas. E muitas vezes na 10ª vez vai dar um start na mente dela. Uau, é isso! Até porque você nunca vai falar do mesmo jeito. Você sempre vai falar de uma forma diferente. E a pessoa que está ouvindo ou que está lendo, ela vai perceber de uma forma diferente. Ela vai ler com atenção de uma forma diferente. Às vezes ela vai dar atenção num ponto. Às vezes ela vai dar atenção em outro. E dessa forma, em algum momento, vai dar um start. E ela vai querer agendar. Ela vai querer juntar dinheiro. Ela vai querer te perguntar o preço. E é assim que funciona. Então, lembre-se sempre disso. Aprofunde. Quanto mais aprofundamento a pessoa tiver sobre você e sobre o seu trabalho, mais perto ela vai estar de agendar com você. Tá? E aí, pense, um outro exercício, um último exercício aqui, é você anotar as objeções. Por que é que a pessoa não agenda? Por causa de preço? Por causa de distância? Por causa que ela acha que pode não ficar legal com ela? Vai anotando todos os pontos. Aí você vai começar a quebrar cada uma dessas objeções no store. Gente, olha só, essa pessoa aqui, ela veio lá de, sei lá, de Osasco,
de Osasco para Mogi das Cruzes para fazer cabelo. Quando você fala isso, você está quebrando a objeção da pessoa de Poá, Suzano, Ferraz, Vasconcelos, pessoas mais perto, ou pessoas até muito mais longe. E aí você fala, você tá vendo? Aí você começa a usar argumentos lógicos também. Existem duas formas de quebrar a objeção, com argumentos lógicos e com provas. Então você usa essas provas de pessoas que vieram de longe e você usa argumento lógico também. No sentido de, gente, quando você vai pra praia, quando você quer ir pra uma boa praia, às vezes você pega avião, às vezes você pega horas e horas de trânsito. Eu, por exemplo, quando eu morava em São Paulo, eu morava mais perto, a praia mais perto era Bertioga. Mas a gente gostava de pegar a estrada e ir para Ubatuba. Dava 3 horas de distância, enquanto Bertioga às vezes dava 1. Por quê? Porque a praia lá a gente achava mais bonita, mais legal, nananã. Então se você vai para um lugar para viajar e você topa ir mais longe, por que para um procedimento que vai ficar no seu rosto todos os dias você não vai um pouquinho mais longe? Você prefere ir na profissional da esquina e não ficar tão bom quanto você gostaria? Tá entendendo? É um argumento que a pessoa vai... Caraca, é isso mesmo. Por que você vai alisar seu cabelo com a pessoa daí da esquina, sendo que você pode fazer um liso espelhado, assim, assado, nananã? Olha só, as minhas clientes, elas vêm de cada vez mais longe, aí você termina sempre com prova. É muito legal você dar o argumento lógico e finalizar com prova. Sempre trazendo uma prova. Sempre trazendo uma pessoa que fez um resultado. Isso vai fazer com que o seu argumento fique mais forte. Isso vai fazer com que a pessoa prove por A mais B na mente dela de que, nossa, é isso mesmo, eu preciso fazer. Aí você vai quebrando distância, dinheiro. Pô, é caro, mas caro mesmo. Dá uma olhada nessa pessoa aqui, ó, que tá fazendo remoção a laser há 1 ano. É desagradável, dói. Quanto que vale essa dor? Quanto que vale o dinheiro dessas sessões? E depois o dinheiro para refazer de novo. Aí você vem, e aí? O barato sai caro? O barato sai caro. O barato literalmente sai caro. Efetua o pagamento e siga as instruções no visor. Foi. Obrigada e boa viagem. E aí, é isso. O barato sai caro. Você pode repetir essa frase muitas vezes. E aí você vê que você nunca vai ter dia que você não vai ter ideia dessa sequência de stories. Você sempre vai ter o que falar. Às vezes você não fala, às vezes você tá cansado, às vezes você não tá afim, às vezes você trabalhou demais. Não precisa fazer isso todo dia. Sei lá, faz 2 vezes por semana. Faz todo dia se você aguentar. Uma hora ou outra traz alguma coisa pessoal só. Outra hora você traz alguma coisa de trabalho. É de acordo com a tua rotina, tá? Não fique escravo disso. Uma coisa muito importante a se falar é isso. Tem gente que fica escravo da rede social. Se for pra você ficar escravo desse negócio, não faz sentido. Não faz sentido. Você tem que ter uma vida aos seus termos. Tem que ser legal, tem que ser divertido, tem que ser bom. Se não for bom, fala a verdade, é muito ruim. É muito ruim você ficar refém desse negócio. É muito ruim você trabalhar pra caramba e, pô, agora tem que fazer story, tem que fazer story. Aí você fica com ansiedade lá em cima porque você não fez o raio do story. Relaxa. Relaxa. Às vezes posta uma foto, às vezes é só vida pessoal, às vezes é só um procedimento, e às vezes você faz uma sequência mais elaborada. É seu negócio, a seus termos. Não fique escravo disso aqui. A ideia é você não pegar o conhecimento e transformar numa coleira e viver na ansiedade. Não vale a pena, tá bom? Vamos lá, vamos fazer a nossa conexão de hoje. É isso que eu tinha para passar para vocês. Vamos para cima, vamos aprofundar. Vamos fazer esse negócio acontecer. Fecha os seus olhos. Respira fundo comigo 3 vezes, pensando no presente. Se conecta somente com a sua respiração. Vamos lá.
Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te agradecemos imensamente por tudo que tem nos feito. Perdoe nossos pecados, transgressões. Muito obrigado, Senhor, por estarmos juntos aqui. Muito obrigado por mais esse tijolinho sendo construído em algo muito grande que estamos construindo. É um dia de cada vez. As pessoas que chegam longe são as pessoas que têm paciência para construir um dia de cada vez, um passo de cada vez. E que o Senhor nos dê graça para que esse ano seja o nosso ano. Que venhamos colher muitas realizações, que venhamos colher muitos aprendizados, que venhamos colher muito conhecimento, muitas amizades, muito networking, muitas clientes, muito resultado. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim, ó, 2025 é o meu ano. Segundo semestre. Tem coisas maravilhosas para acontecer. Vamos para cima. Se você é nova aqui, tem um destaque no meu perfil escrito podcast. Todas essas lives ficam salvas lá no Spotify. Dá 5 estrelas. Segue o podcast. Vai treinar, vai dirigir. Vai para academia, vai cozinhar. Coloca um fone de ouvido. Sempre tem uma mensagem que toca teu coração. Ou te traz alguma questão de técnica, como foi o caso de hoje. Tá bom? E é isso aí, gente. Um abraço, fica com Deus, que o Eterno abençoe vocês e tamo junto. Tchau, tchau.